Na verdade, Paulo, Bianca. Eu acho que tem muitas coisas muito importantes que todo mundo já falou até aqui, e tem uma coisa que dentro do coletivo Menina Cidadã foi muito debatido nos últimos anos, e que foi até o que o Dr. Joaquim já iniciou falando, que é sobre a questão da segurança de mulheres dentro dos ônibus. E eu vou citar uma situação para vocês que a gente hoje tem um pouco mais de segurança para falar sobre ela, a gente que fala sobre o coletivo, mas que ainda dói muito na gente, que é quando chega denúncias pra gente, né? Vocês devem saber que a gente recebe um volume muito grande de denúncias de coisas que acontecem dentro da comunidade, que infelizmente continuam acontecendo, mas de casos de assédio, de casos de abusos dentro do ônibus. E eu destaco para vocês a questão de que quando aconteceu, a pessoa em questão foi pedir as filmagens dentro do ônibus, e ela foi informada que o ônibus não tinha câmera, que a câmera tinha sido retirada para fazer manutenção, ou que a linha mesmo já não tinha a câmera. E quando a gente se depara com situações como essas, que a gente vai de um lugar, vai para o outro, tu não tem prova, ninguém viu, não tem como provar, e vai em tal lugar porque eles podem te ajudar, recorre a isso. E toda a movimentação que a gente fez dentro do coletivo, para a gente de alguma forma minimizar os danos, porque quando isso acontece, é uma marca que fica para sempre na vida dessa pessoa, é uma marca que fica para sempre na vida daquela menina. E quando a gente em nenhuma das instâncias conseguiu ter um retorno, ter uma forma do que a gente fazer, a gente se sente como o sentimento que a maioria de vocês disse aqui. É um sentimento de revolta, é um sentimento muito grande de que a gente não significa nada, e que a gestão pública e que quem toma decisões dentro desses espaços não está nem aí para nós. Eu falo enquanto uma pessoa que eu estudo na UFMA, para chegar até lá, eu demoro mais de 2 horas de relógio para chegar. Isso quando não tenho trânsito para sair de dentro do território da cidade operária. E isso também, e o fato do transporte público não ser adequado, me fez desistir de fazer as disciplinas à noite para adiantar o curso. Por quê? A minha aula acabava lá 10 horas da noite. O ônibus Cidade Olímpica e Paz passava 9h30 no terminal. A conta não batia para o retorno de casa. Então, tem que sair, esperar o outro ônibus, pegar o ônibus até o terminal São Cristóvão e chegar em casa. Nessa brincadeira, de 10 horas que a minha aula acabava, eu ia chegar em casa quase meia-noite. E fora todos os riscos, fora todos os perigos. Exato, que é o menos pior. Porque tem uma outra série de fatores dentro dos outros ônibus que a gente não tem segurança nenhuma. A linha da Janaína, eu particularmente não pego. Porque já teve muitos casos de assalto no ônibus que eu estava dentro. A segurança ali não existe no trajeto daquele ônibus. O ônibus do Socorrão 2, a maioria não está passando mais em frente ao terminal da Praia Grande, porque era também outra alternativa. Pegar o campus até o terminal, sair do terminal para pegar o Socorrão 2. Tu passa lá mais de 1 hora esperando o ônibus e o ônibus não passa. Porque existem 2 formas, né? Tem o que vai para o terminal e tem o que só vai até o Deodoro. Mas depois de um certo horário, ninguém mais quer ir até o terminal. Todo mundo queima a rota pelo Deodoro. Então, são uma série de fatores que combinam para que a gente esteja aqui e para que a gente fale sobre as nossas reivindicações, para que a gente fale sobre aquilo que a gente está sentindo. Porque eu, particularmente, preciso pegar ônibus todos os dias. Tem aula de segunda a sexta. São 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar, praticamente, quando não consigo pegar o ônibus direto. Então, são muitas coisas, são muitas questões, mas principalmente eu gostaria de destacar essa questão da segurança e com relação a ter câmera dentro dos ônibus, a questão dos profissionais passarem por uma reciclagem. Isso é urgente. Eu não sei como é que isso pode ser feito, mas se eles estão sendo pagos para prestar um serviço para a sociedade, essa é uma pauta urgente que precisa ser debatida dentro com os funcionários, porque a gente, enquanto usuário do transporte público, está todo dia sendo lesado, está todo dia sendo discriminado. Então, que a gente de alguma forma possa ser ouvido, que se a gente não está sendo ouvido falando dessa forma, a nossa alternativa é gritar, a nossa alternativa é bater na porta de quem pode de alguma forma tomar algum tipo de decisão. Agora, se tem uma coisa que eu aprendi
morando nesse território, é que a gente não conquista nada sem luta. A cidade operária, eu sou moradora de Ibarana, mas a gente fala da cidade operária como um todo, né? Mas o território da cidade operária me ensinou isso. E é isso que a gente tem feito enquanto coletivo, enquanto fundação nos últimos anos. E é dessa forma que a gente vai seguir fazendo, se juntando, estando em conjunto, porque a revolução ela se faz na coletividade. Então eu agradeço muito o espaço e agradeço muito todas as pessoas que puderam se manifestar, mas dizer que a gente não pode estar só nesse lugar. Que as nossas reivindicações elas precisam ir além. A nossa fala ela precisa ir além, porque a gente precisa bater na porta de quem de fato tem poder de tomada de decisão. Maravilha, maravilha.